Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, diretamente do Rio de Janeiro, Bienal do Livro 2025. Uma alegria imensa apresentar esse podcast aqui junto com vocês. Nós vamos falar muito sobre vida, sobre possibilidades, porque na vida é assim, não existe impossível. Já dizia o nosso querido escritor e já diz ele, o impossível não existe. Eu estou aqui com ele, que esse livro eu já falei para vocês e que eu estou aqui com uma versão nova que eu vou mostrar. Dá uma olhada nisso aqui, José, mostra aqui como que a gente chama isso aqui, eu não sei como vocês falam. ACMR? ASM, não sei, gente. Esse aqui, ó. Tá vendo aí? Que delícia, capa dura, best-seller. Essa versão tá linda. E, gente, prefácio Joel J. Eu estou com o Júnior Nunes, nosso escritor querido. Gente, eu vou deixar tudo para ele, porque eu já entrevistei esse querido aqui com a gente, já entrevistei no Alphaville, na Bienal em São Paulo 2024, e ele já participou de muita coisa boa, que ele vai falar tudo aqui. E eu quero que você confira junto comigo e conheça Júnior Nunes. Tudo bom com você? Que prazer, que prazer. Estar mais uma vez aqui com você, Sim. Com a Chave Mestre, nessa parceria de tanto sucesso. Da outra vez a gente estava lançando a obra, Isso. né? E hoje ela é uma realidade já como best-seller num outro lugar. Sim. Então, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, estar aqui onde eu me sinto em casa. E a Chave Mestra que tem essa importância na minha vida como autor, né? E chegar a esse best-seller realmente foi um presente. Mas eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que plantar bastante, né? Exato. Então algumas pessoas disseram para mim assim, caramba, Júnior, você deu sorte. Não tem nada de sorte. Tem muito trabalho, muita dedicação, muita lágrima, muito empenho para depois a gente colher o fruto. Isso é só o fruto daquilo que nós plantamos lá atrás. Então estou muito orgulhoso desse momento, do Impossível Não Existe, tá atingindo tantas pessoas, já chegou fora do Brasil, né? É um livro que está acontecendo também hoje na Europa. E a gente fica muito orgulhoso de ver essa obra atingindo tantas vidas. Esse é a minha principal missão, né? O feedback que eu recebo desse livro, né? A metodologia dele é o amor. E a forma como essa metodologia, que a gente vai falar daqui a pouco, está impactando as pessoas, é o que deixa a gente muito orgulhoso de fazer esse trabalho. Ótimo. Júnior, você já sabe disso, que você está em casa, sinta-se em casa. Inclusive, eu falo aqui na Editora Chave Mestre que vocês têm a chave aqui que abre as nossas portas. Então, sinta-se em casa. E você sabe que aqui eu gosto de falar menos para deixar vocês falarem à vontade, né? E eu também não posso também deixar nem ele falar muito, porque daqui a pouco o Júnior está com a gente em palestra. Tá vendo aqui esse nosso estúdio, que todo mundo tá falando que é estúdio de vidro. Eu tô falando que é estúdio de cristal, meu. Boa! E aqui, ó, a gente tem palestrantes, nossos escritores, tem as crianças com os seus professores, tem muita gente aqui, então você está conferindo aí. Daqui a pouquinho o Júnior está indo para lá para fazer essa palestra. Conta um pouquinho, Júnior, já aproveitar, o que você vai trazer para a gente de novo aí nessa palestra? Eu vou falar um pouco sobre a importância dos ambientes, né? A importância, como os ambientes, eles moldam a gente para ter resultados diferentes. O como mudou o meu jogo, tá próximo de pessoas que têm o resultado que eu gostaria de ter. A importância de ter um mentor, a importância de ter alguém para fazer você mudar a fase do jogo, né? O como a gente ter alguém que já percorreu aquele caminho para nos orientar e para nos ajudar, como isso muda o jogo. Às vezes a gente está na corrida dos ratos, que é fazendo sempre aquela mesma coisa, corre, 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 não sai do lugar e não entende por que não consegue sair do lugar. E essa palestra é para as pessoas entenderem como isso aconteceu comigo, né? Eu vou abrir a palestra, não sei se vai ser no início ou no fim, mas com o vídeo do Joel falando sobre isso. Porque no meu último evento em Alphaville com o Joel, eu perguntei para ele, eu falei, Joel, onde você acha que foi o teu principal motivo que mudou a vida do Joel J? Ele falou, cara, a coisa que mais mudou o meu game, a minha vida, foi estar em lugares diferentes com pessoas melhores do que eu. Então isso é uma prova de que as maiores pessoas hoje do mercado, que mais têm resultado, todas elas tiveram alguém para impulsionar esse resultado em algum momento, tiveram que mudar de ambiente. A gente frequenta muito os mesmos ambientes e a gente espera resultados diferentes. A gente só consegue ter resultados diferentes quando a gente está sentado naquela mesa de pessoas que têm mais resultados do que a gente. E às vezes a gente está anos e anos e anos na mesma mesa e a gente tem o mesmo resultado. Então, para a gente atingir resultados diferentes, se eu sou nota 5, eu não posso mais sentar numa mesa de pessoas nota 5.
eu preciso sentar na mesa de pessoas nota 7, nota 8, porque essas pessoas vão fazer com que eu evolua, com que eu suba. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, da importância de estar em ambientes que nos desafiam a ser melhores. Ótimo. No último podcast que eu te entrevistei, eu lembro certinho, lá na Bienal, não no primeiro, lá na Bienal do livro, em São Paulo. Estamos aqui, Rio de Janeiro. Lá em São Paulo, a gente conversou e eu te fiz uma pergunta exatamente sobre estar em um ambiente como esse, em que tem, principalmente ao lado do Joel J, sobre alta performance, em diversos sentidos, vamos dizer assim. E eu te perguntei, estar só nesse ambiente, o que a gente faz nesse ambiente? A gente se cala e aprende, ou a gente, porque como muitos aí, quer entrar no ambiente só para se posicionar e falar? E você falou que não é isso. Não é para você estar lá para se posicionar, para mostrar quem você é, porque na verdade às vezes mostra insegurança. Exatamente. Então é isso, é aprender com quem tá lá na frente. Uma coisa que ser humilde. Uma coisa que eu entendi e aprendi é que primeiro que acesso não garante permanência. Ótimo. Acessar não quer dizer que você vai continuar lá. Então, eu entendi uma coisa que eu, como sempre estive em ambientes onde eu era referência, então eu sempre me posicionava para orientar, para falar. Quando eu cheguei em ambientes que eu era nota 5 e eram de pessoas nota 8, eu comecei a entender que eu não tenho absolutamente nada para contribuir se eu ainda sou nota 5. Exato. Então, se eu sou nota 5 e sento na mesa de pessoas nota 8, eu tenho que sentar, pegar meu papel, pegar minha caneta e anotar, e aprender. Quando a gente quer falar muito sobre a gente, já tem alguma coisa errada. Quando a gente quer falar, não, mas a gente quer contar nossa história, quer dizer os nossos resultados. Se nós estamos numa mesa de pessoas com resultados melhores do que o nosso, a gente só tem que sentar e aprender. E onde é que a gente muda a nossa história? Onde é que nós mudamos os nossos resultados? Ouvindo, escutando. Eu, como mentor, a coisa mais importante que eu faço é ouvir as pessoas. Elas vão quer fazer uma boa venda? Escute. Quer ter um bom relacionamento? Escute. Quer ganhar dinheiro? Escute. Escutar é ouro. E as pessoas estão sempre querendo falar sobre elas, sempre querendo colocar sua versão e acabam não aproveitando a oportunidade delas mudarem a história delas. Como é que a gente faz isso? Ouvindo, escutando. Então, quer ser bem sucedido? Sente em mesas melhores e aprenda. Não tente ensinar para quem já tem mais resultado do que você. Sim. A gente, quando fala de o impossível não existe, é claro que fala da tua história. Fala da tua história, você conta aqui e eu conheço, e depois eu quero que você dê um pouquinho, traga aqui, mas você que quer conhecer melhor também a história, vai lá no nosso outro episódio que a gente já gravou aqui, está aqui no nosso YouTube, Editora Chave Mestra. A gente tem aqui todo o episódio completo, ele contando a história. É claro que você vai me falar um pouquinho também sobre isso, mas quando a gente fala o impossível não existe, também fala sobre outras pessoas, de que você mentorou, que você alavancou, impulsionou, porque elas também não acreditavam nisso. Elas acreditavam que, não, isso aí é conversa, isso é história de livro. Fala sobre a sua vida e de outras pessoas quando você dá esse título? Com certeza. A ideia é mostrar para as pessoas de uma forma prática que outras pessoas também mudaram as suas histórias. Por quê? A minha vida inteira eu tive num lugar que eu achava que realmente não era para mim. Não era para mim ser bem sucedido por tanta coisa que eu passei, por ser negro, por vir de uma realidade muito pobre. Sempre escutei que aquilo não era para mim, que aquele resultado não era para mim. Então eu passei a minha vida achando que nada era para mim. E de repente eu comecei a perceber que outras pessoas, como o Joel, por exemplo, que é um cara negro, eu brinco que ele é negro 5,5, né? Não, negão, negro mas tudo bem. Foi boa. Também podia ter sucesso. E eu falei, caramba, peraí. Aí eu comecei a olhar para outras pessoas que viraram uma referência para mim. E eu falei, poxa, se eles conseguiram, eu também consigo. Mas eu decidi mostrar para as pessoas que eu conseguiria fazer isso na prática e também mudando a vida de outras pessoas. Porque muita gente não entende o que é mentoria. Júnior, mas o que é mentoria? Mentoria é só eu usar os meus 25 anos de experiência para ajudar a pessoa que está tentando percorrer esse caminho. Então, o que eu faço? Eu mostro para alguém que tem um conhecimento. Por exemplo, você, quantos anos você tem de experiência? 25. 25 anos. Vou pegar você como exemplo. Você tem 25 anos de experiência vivida na prática. Essa experiência é só sua. Ninguém, nenhuma outra mulher, nenhum outro ser humano vai ter a mesma experiência que você tem. Porque foi você que viveu cada uma delas. Isso te faz de você especialista naquilo que você passou.
E o que as pessoas não entendem? Que a sua experiência vale dinheiro. Que a sua experiência, aquilo que você viveu, é capaz de encurtar o caminho de alguém, tirar daqui e trazer para cá. Porque só você viveu. Se você viveu, você sabe como passar isso. Então você consegue mudar a vida de outras pessoas através do seu conhecimento. Então, o que eu faço? Eu mostro isso para as pessoas na prática. E nesse livro tem um manual, que é o Amor, de como você faz isso na sua vida, nos seus negócios. Como é que eu pego esse método e aplico ele no meu dia a dia para que eu possa mudar a minha história e a história de outras pessoas. Então, a minha missão é mudar a vida das pessoas. O que é mentoria? Emprestar o meu conhecimento para as pessoas mudarem a vida. Eu empresto a minha visão. Então, eu simplesmente pego você e falo assim, ó, vem cá, senta aqui. Com o teu conhecimento, a gente consegue fazer isso. Aí eu começo a mostrar para você o dinheiro que você deixa na mesa. Só que é um produto que você já tem, que é o teu conhecimento. A diferença é que você nunca enxergou que esse teu conhecimento consegue mudar a vida de outras pessoas. E isso é igual a dinheiro. As pessoas hoje pagam para ter praticidade. Ninguém quer ficar mais 5 anos, 6 anos, 10 anos estudando. A pessoa quer pagar para que você resolva o problema dela. E tem coisas que só você resolve com o conhecimento que você tem. Eu não vou conseguir resolver o que você resolve. Você sim. E tem milhares de pessoas dispostas a te pagar para ter o teu conhecimento. Você só não sabe acessar isso ainda. E, na realidade, isso é uma pergunta, porque eu acredito que você receba muito dos seus, a gente pode dizer, mentorados? Mentorados. Alunos, enfim. Para quem está com você ali e procura o teu trabalho, é comum você também acessar a vida pessoal? Porque não dá para dividir, Não a gente tem já como. sabe. Mas tem pessoas que te procuram, não, olha, eu não consigo, eu não tenho como ser esse especialista, eu não tenho como colocar na prática todo o conhecimento que eu tenho, toda a bagagem que eu 99%. tenho, mas porque, na verdade, eu tenho uma insegurança, porque eu acho que eu não posso, porque você fala muito isso no seu livro, Exato. e eu tô dando spoiler aqui, Sim. porque realmente a tua vida, o racismo, as tuas crenças e tudo isso, tem pessoas que estão assim com você e que estão no outro nível hoje? A grande maioria não acha que pode. E é por isso que o nome do meu livro é Impossível Não Existe. E eu sempre gosto de ressaltar, impossível é apenas a opinião de alguém que tentou e não conseguiu. Porque a maioria das pessoas que você vai escutar vão dizer pra você que as coisas não vão funcionar e não vai dar certo. A vida inteira eu escutei isso. E se você começar a gravar um vídeo, vão te chamar de blogueiro, me chamam de coach. Ah, não, você é coach. As pessoas vão falar. Só que ninguém que faz mais do que você te critica. Só te critica quem faz menos. Por que eu vou dar ouvidos para quem faz menos do que eu? Agora, nós, seres humanos, nós temos algo que são nossas crenças limitantes. Isso faz com que a gente acredite que não vai dar. Como eu sofri racismo, como eu passei por muita dificuldade, fui muito pobre, fui desacreditado, tinha uma professora que não acreditava em mim, ela não me ensinava porque dizia, mas você é preto, eu não gosto de preto, eu não vou te ensinar. Então, uma professora falou isso pra mim, então a condição não era igual. O racismo existe, zero mimimi, zero frescura, o racismo existe, ele é difícil pra caramba, porém, eu decidi qual que é uma prova de resistência. Eu tá aqui, autor best-seller, ator ainda não, autor best-seller, movimentei mais de R$500 bilhão com o João Apolinário, tenho um clube de negócio avaliado em mais de R$10 milhões, a minha empresa JN Company, a minha hold que cuida dos meus negócios, meu livro é best-seller. Olha quanta coisa aconteceu. Por quê? Eu entendi que, primeiro, como as pessoas têm muito racismo, o meu resultado tem que sempre chegar primeiro. Ótimo. Eu entendi que se eu chego num lugar, o Júnior chega num lugar sem resultado, vão me tratar diferente. Porém, se o meu livro chegar aqui primeiro com esse título de best-seller, as pessoas já vão falar, opa, vamos escutar esse cara. E não é, desculpa que eu te cortei, mas e não é arrogância, Não. Júnior? Porque as pessoas confundem muito isso Não, também. é Não, necessidade. não é. O meu esposo fala muito disso, porque ele também é do YouTube, ele tá na sua plaquinha aí de 100 mil, tá chegando lá, e ele fala, muitas vezes a gente primeiro precisa ser para depois ser ouvido. E realmente hoje o que ele fala no mundo da música, faz as sentido. pessoas falam, você no teu mundo, na alta performance, no amor, que a gente vai falar agora o que é o amor,
você se torna referência. Exatamente isso. Mas você precisou, antes da gente falar do amor, você precisou entrar numa disciplina. Exatamente. Eu quero que você fale isso também, Júnior. Porque, assim como você falou que não é mimimi, que também a questão do racismo, também não vamos romantizar não que vai tudo é ser muito fácil. Não é da noite pro dia. E Joel J já fala muito disso. Você que tá ali com os meninos também, que eu falo meninos, mas são grandes players e grandes caras, né? Que a gente tem referência e inspiração. Mas o que é como eu chego nesse possível de uma forma, é disciplina, é coragem, o que precisa? Tá, pra isso eu uso o método amor. Então vamos já pra amor. Esse livro, na verdade, ele é um manual prático para você ter resultado, tá? E por que eu vou usar o método para fazer? Porque o método também vai te ajudar a tirar essa parte do romantismo. Ótimo. Não adianta eu só querer. Ah, mas eu quero. Só querer não adianta nada, todo mundo quer. Ótimo. Todo mundo quer mudar de vida, todo mundo quer ter resultado, todo mundo quer. A pergunta é, o que você está fazendo para isso? Ótimo. Só o desejo sem vamos entrar no método, atitude não muda nada. O desejo sem atitude é só um desejo. Ah, mas eu quero muito, eu quero mudar minha vida, eu quero ser bem-sucedido. O querer não muda nada. O que muda é a atitude que você toma em busca daquilo que você quer. Então, o que é o método amor? Eu criei um método que você pode usar em qualquer área da sua vida. Então, você que está me assistindo, fala assim, Júnior, eu não consigo me tornar um cara que fazer o impossível possível. Eu não consigo. Então, a primeira coisa é, qual atitude você está disposto a tomar para ter esse resultado? Qual é a atitude? O que é o método? Amor. Começa com A, de atitude. Qual atitude você está disposto a tomar? Se você quer muito, mas não tirar o bumbum da cadeira, não vai acontecer nada. Então, a primeira coisa, qual atitude você está disposto a tomar? Júnior, estou disposto a fazer o que tem que ser feito para acontecer. Pô, então bacana. Então, você vai mudar o seu resultado a partir de hoje. Então, a primeira coisa, você vai ter que tomar atitude. Quando você toma uma atitude, vem o quê? O M. Que eu costumo chamar o M de mar. O mar vai balançar. Você vai ter dificuldade. Ah, eu decidi ganhar dinheiro. Vamos dizer que você é blogueirinho. Vamos dizer que você tá... Vamos dizer que você é músico. Eu sou músico também. Então, o que eu escutava quando era músico? Ah, qual é a sua profissão? Músico? Não, perguntei sua profissão. Exatamente. É isso que eu cansei de ouvir. Então, tipo assim, o mar vai balançar. Só que eu quero isso, quero. Então, eu vou, apesar das dificuldades, da descrença, das pessoas falando um monte pra mim. Então... o que vai forjar você ter resultado, eu quero emagrecer, e eu tô nessa briga agora, eu tenho que lidar com dieta, com treino, é a parte do mar. Ótimo. Então, em tudo numa atitude, você vai ter a dificuldade e você tem que passar por ela. Quando você passa pela dificuldade, aí vem uma coisa importante, que é qual é o seu objetivo. Tem muita gente que fala assim, Júnior, mas eu tenho um objetivo, qual é? Se você não sabe pra onde vai, você vai pros lugares errados. Não é que você não sabe pra onde vai, você vai pros lugares errados. Por quê? Alguém fala assim, ó, vem aqui que é bom. Você vai. Ah, não, faz isso que é bom. Você vai indo. Aí você vai gastando dinheiro, oportunidade, um monte de coisa. Você fica perdido. Então você tem que saber pra onde você vai, o que você quer. Ah, eu quero ter dinheiro. Quanto você quer? Quando você quer? Com o quê? Qual ferramenta? Objetivo. Quando você sabe pra onde você quer ir, fica mais fácil, você sabe qual é o teu destino. Então você sabe o que você tem que fazer pra chegar lá. Aí quando você tem uma atitude... Depois da atitude passa pelas dificuldades, aí você tem um objetivo claro, você vai ter o R. O que é o R? O resultado. Ótimo. Como eu sempre costumo dizer, você pode questionar a minha pele, você pode questionar a minha origem, você pode questionar qualquer coisa sobre mim, menos o meu resultado. Então, eu não falo sobre livro, eu não tenho credibilidade só porque eu falo sobre livro. Eu tenho um livro que é best-seller. Eu não falo sobre milhões porque eu conheço alguém, não, porque eu faturei milhões. Eu não falo de viagens, porque eu já viajei o mundo. Ótimo. Eu não falo de clube de negócios, porque não, eu tenho um clube de negócios. Então, tudo o que eu falo, eu já vivi. Quando você tem certeza do que você está falando, você tem resultado. Ô, Júnior, e por que você viveu? Porque primeiro eu decidi que o meu resultado chegasse antes de mim. Para que eu pudesse ser aceito em todos os lugares. Essa foi minha motivação. Não, eu preciso primeiro ter resultado para as pessoas me credibilizarem. E isso fez com que eu mudasse a minha vida. Então, quando você tem resultado, você se torna inquestionável. Então, minha esposa, meu marido não acredita em mim e tal, tenha resultado. Ele fala por si só. E isso foi um ponto importante você tocar, porque muita gente... Eu falo aqui no nosso lado como mulheres, e você também é mentor de homens e mulheres. Homens, mulheres, e quem quiser crescer, ter alta performance e se tornar
maior aqui de dentro, né? É isso aí. Por que eu falo? Porque mulheres, a gente tem muito isso. Puxa, mas o marido não incentiva. Puxa, mas ninguém incentiva. E vai parando. Eu não sei se a percepção sua como mentor é mais com as mulheres ou com os homens, mas eu vejo muitas mulheres falarem isso. Puxa, mas a gente é muito mais emocional, né? E o homem mais racional. Então a gente vê muito isso. E é sobre isso, é entender o que precisa ser feito, é muito mais o racional. Porque quando a gente fala, e eu vejo você ali no meio dos caras grandes, e você grande, porque a gente se torna, é o que você falou, é o ambiente. Eu preciso de disciplina e entender. Então, é mindset, a mentalidade, é isso? É a mentalidade total. Eu aprendi a desenvolver a mentalidade de quem está perto de mim. Como é que o Joel pensa? Como é que o Caio pensa? Como é que o Flávio pensa? Como é que esses caras pensam? Eu vou tentar me aproximar. E quanto mais você tenta se aproximar de como eles pensam, começa a pensar igual a eles. E aí você começa a ter os resultados que eles têm. Quando eu comecei a fazer mentoria, eu tinha um abismo para cobrar o que eu achava justo. Até o dia que o Joel falou assim, você está cobrando barato? Como assim, Joel, barato? Cara, não é barato. Não, é barato. Aí ele me trouxe para outro lugar, falou assim, Júnior, deixa eu te mostrar o seguinte, o quanto você colocou no bolso de quem você mentora. Eu falei, uau, peraí. Aí comecei a fazer conta, falei, tô cobrando barato. Porque quando você muda a vida das pessoas com aquilo que você faz, com muita força, muita credibilidade, você não tem sombra de variação, você não tem dúvida sobre aquilo. Então, por que eu cobrava barato? Porque eu tinha uma crença limitante sobre valor, sobre preço. Então, produto tem preço, benefício tem valor. Quando você entrega benefício, esquece. E que eu entrego é benefício. Então, quanto custa hoje? Barato. O que eu cobro da minha mentoria é muito barato, porque eu entrego muito mais. E eu falo para os meus mentorados o seguinte, hoje eu posso escolher os meus mentorados. E eu falo o seguinte... Não me importa o dinheiro, importa o quanto você está disposto a mudar. Só que, se você não tiver resultado comigo em um ano, eu devolvo o seu dinheiro. Tranquilamente. Coloca isso em contrato. Por quê? Porque eu tenho tanta certeza daquilo que eu entrego, que até hoje não tive que devolver o dinheiro a ninguém. Ótimo. Porque eu me dedico muito para fazer muito bem aquilo que eu faço. Então, essa confiança é muito importante. Também de você... você consegue dizer isso para alguém se você tiver muita certeza do que você entrega. Então, hoje minha mentoria é muito barata, porque eu entrego muito mais, é sobre isso. Ótimo. Entendeu? Vamos entrar um pouquinho e beba sua água, Júnior, porque a gente ainda tem tempo. Meu Deus, eu tô aqui contando tempo, o José ali do meu lado, me mandando um WhatsApp aqui, ó, que a gente tá simplesmente cronometrando, que daqui a pouco tem palestra. Vocês estão conferindo na minha câmera aqui, ao fundo a gente está tendo palestras, sessão de autógrafos, aqui no stand que tá maravilhoso. Inclusive, vou jogar pro Júnior a pergunta. Você que foi lá na Bienal São Paulo 2024, como é que tá nosso stand agora? Infinitamente melhor, né? Porque, poxa, vocês conseguiram colocar no mesmo espaço uma parte para palestra, que daqui a pouco eu vou estar lá, super honrado de estar palestrando aqui. Conseguiram ter um estúdio com a estrutura mais aconchegante ainda. Vocês conseguiram melhorar em tudo. Então, cara, tá sensacional. Quero convidar quem não veio ainda para vir para cá ou assistir tudo que tiver nas redes sociais da Chave Mestra, porque realmente está muito especial. Obrigada. E tudo por vocês mesmo, porque a gente tem aqui escritores de conteúdo parrudo, que eu falo, então vocês merecem também. Obrigado. É uma honra pra gente, para poder fazer com que a história de vocês sejam promovidas. E falei do tempo, vou voltar aqui rapidinho, mas você, por exemplo, o que você traz para quem está na sua mentoria, quem você acompanha, que eu sei que é um público específico, são pessoas específicas, claro, porque tem que ter esse acesso ali. Mas o que você indica no campo? Vamos entrar um pouquinho nessa coisa do livro, de Instagram, de YouTube. Você também acompanha essa coisa do promovê-los para a mídia? Ou cara, tem mais a ver com o comportamental? Não, isso é surreal hoje você comunicar em todas as plataformas que você puder. É fundamental. Eu comecei meu processo de internet há 3 anos. Eu era offline, eu era 100% offline. Assim, eu comandava uma equipe com 27 mil pessoas a nível Brasil, tudo offline. Então, assim, eu era esse cara. Até que eu entendi que hoje não tem como você crescer se você não estiver no digital. Não existe essa possibilidade. Então, é importante você não estar só em uma plataforma. Sim. Estar no máximo de plataformas possíveis. Compartilhando o seu conhecimento. Por quê? Vou te dar uma coisa importante.
Alguém, você que tá me vendo aqui, você fala assim, pô, Júnior, legal pra caramba. Mas eu quero saber mais de você. Como é que eu faço? O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no @JRNunesOficial, no meu Instagram, e vão entrar lá e vão ver. Só que lá é o meu cartão de visita. Ótimo. Se você chegar lá e não tiver de acordo com aquilo que eu tô falando, você não fica e nem me credibiliza. Mas se você chegar lá e tudo que você vê, fala assim, caramba, esse cara aqui é o que ele é mesmo, provavelmente você vai querer me contratar. Entende? Exato. Então, olha a importância das redes sociais. Olha a importância de você estar no digital. Olha a importância de você estar... Teve uma empresa que me contratou esse mês, falou assim, Júnior, mas a gente queria uma palestra. Aí entraram no meu site, tem uma página de palestra. Ah, mas a gente queria um treinamento. Entraram no meu site, tem treinamento lá. Então, se eu não tivesse todo esse suporte online, sim, eu não conseguiria ter esse resultado. Então, é importante a gente estar em várias ferramentas, em vários lugares, em várias frentes diferentes. Hoje na internet isso é fundamental. Ótimo. Traz um pouquinho, Júnior, pra gente ir finalizando aí nosso podcast, mas antes, eu não sei se você já sabe, se não sabe, tá sabendo agora, eu quero que você traga no final do nosso podcast uma chave. Agora a gente tá falando aqui na Bienal do Livro que todos os escritores têm que terminar com uma chave que abra alguma porta aí que você achar que é ideal para quem tá vendo a gente. Ou uma chave que você teve na mão até agora e vai emprestar pra gente, ou que você já vai dar pra gente logo pra gente usar. Mas antes da chave, eu queria que você falasse um pouquinho mais do livro. Além de, claro, sua história, que é incrível, é de superação, é a história daquele menino ali que não tinha o campo de visão, estava ali tão fechado. Quer dizer, uma história que só você lendo e acesse, eu vou mostrar, claro, o capa dura best-seller aqui, ó. Então, ó, acesse todo o conteúdo e entenda melhor a história do Júnior. Vai lá no Insta e vai lá e enche a caixa dele de mensagem, viu? Fala pra equipe, ó, a Débora lá da editora Chave Mestres Podcast falou pra mandar mensagem. Mande mesmo pra adquirir seu livro, pra entender melhor como é que é a mentoria, pra entender o trabalho dele. Vai lá conhecer. Dá o primeiro passo. Vai a atitude, o A do amor já começa aí, da atitude. Mas, conta um pouquinho, não só da sua história, o que tem que você acredita que vai impactar no teu livro, além da tua história pessoal e do teu método? Eu acho que o impossível não existe, é o tipo do livro que as pessoas precisam ter, e isso não é uma venda, isso é uma constatação. Porque eu mostro de uma forma prática como que você faz para você mudar a sua história. Uhum. Então tudo isso que eu estou compartilhando com vocês aqui, no livro, eu mostro passo a passo. E outra coisa interessante, a cada capítulo eu trago uma reflexão usando o método amor no final de todos os capítulos. Então você coloca a atitude aqui, você coloca aqui a dificuldade. Então eu mostro a situação, como eu saí dela e como as pessoas podem usar o método para mudar as suas histórias. Então realmente é um manual prático para as pessoas mudarem as suas vidas. Então eu super recomendo, não é porque é o meu livro, mas é porque eu sei que ele agrega valor na vida das pessoas. E outra coisa legal, a gente está recebendo semanalmente, quase que diariamente, mensagens de pessoas que estão viajando para o Espírito Santo. Chega lá essa semana num salão de beleza, tinha lá Impossível Não Existe. Outra pessoa estava num consultório médico em São Paulo, e aí estava lá Impossível Não Existe. Então ele está chegando em muitas pessoas, né, e agregando muito valor. Então acho que a gente está conseguindo levar essa mensagem verdadeira. Além do Joel ter feito o prefácio, né, que está realmente maravilhoso. Chancela. Mas é uma história real, são histórias reais, com uma forma prática de você mudar a sua história e os seus resultados. Uma leitura fácil, o livro tá muito bem diagramado, espaço para anotações. Cara, até realmente um livro especial. Ótimo. Eu quero até mostrar esse espaço aqui, porque hoje é muito mais prático. Quando a gente tem um livro também, não sei se você vai conseguir conferir aí, mas depois você pode ir lá no Insta dele. Mas você confere também o material que você tem os trechos para você fazer as suas anotações. Exatamente. Então, se quiser mostrar aí, mostra também. Mas você faz as suas anotações. Você tem toda uma estrutura aí de leitura e de passo a passo, aplicando o método. É muito gostoso, porque eu já fiz essa leitura aqui e eu acredito que muita gente vai entender o que é ambiência, o que é não viver sozinho. Inclusive, ele falando aqui, eu até passei, já não vou achar mais, porque eu aqui tô correndo para ele ir para a palestra, mas tem um trecho que ele fala muito sobre isso, de viver, não vai viver sozinho, não vai andar sozinho, porque o caminho, às vezes, ele demora mais, não é, Júnior? Exato. Você vive um caminho aí sozinho. Pera aí, vamos achar, Júnior.
Ai, meu Deus, será que eu acho? Mas enfim, a gente fala aqui na hora, porque assim, eu tô com ele mesmo. Assim é na sua vida. Sozinho, você vai mais rápido, mas é em equipe que você vai mais longe. E como isso é importante, como eu vejo isso na tua vida. De quase um ano que eu te entrevistei lá na Bienal São Paulo, a gente estava num projeto, o Júnior já está em outro mundo. Como que é isso, Júnior? É verdade, é verdade. É isso, é estar em equipe, é estar nas mesas certas. É os novos ambientes, né? Ótimo. Eu sempre falo que novos ambientes nos trazem novas pessoas nos trazem novos resultados. Ótimo. Então tem muito a ver com a mesa que você se senta, né? E quanto mais você está próximo de pessoas diferentes, naturalmente isso te coloca em resultados diferentes. É natural, não tem outra forma. Ótimo. Não tem outra forma. Júnior, para eu te deixar embora agora para agora vamos para palestra. Antes da chave, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha que é importante a gente falar? Seja do livro, seja dos seus trabalhos lá fora, o que você quiser trazer aqui, porque a casa é sua. Cara, assim, eu tô vivendo um momento extremamente especial, né? Realmente muito especial. Eu queria que as pessoas conhecessem o Júnior Nunes Convida Podcast, que é o meu podcast. Ótimo. Né? Para que as pessoas possam ver o quanto eu levo pessoas de verdade lá, pessoas reais. Então é um lugar que você encontra empresários e empreendedores mostrando o caminho, como eles fizeram. Eu gosto de levar as pessoas lá, e você futuramente vai estar lá também, para que elas compartilhem com a gente a sua realidade, como é que você fez para chegar. Então é um lugar onde as pessoas encontram muito acesso. Tem o meu site, no meu site tem todas as informações sobre o meu trabalho, que é o www.juniornunes.oficial.com. Lá tem tudo sobre mentoria, tudo sobre as palestras, tem muita informação lá também. E as nossas redes sociais, né? A gente está no LinkedIn, com o Júnior Nunes, JR Nunes Oficial, também no Instagram. Então lá tem muita informação. Mas da pergunta que você não me fez, que eu acho que é importante compartilhar com as pessoas, nunca se esqueça da sua espiritualidade. Ótimo. Nunca se esqueça de você incluir Deus nas coisas, independente se você é cristão ou não. Não estou aqui falando sobre religião, eu estou falando sobre você acreditar em alguém que te ama e que faz muita diferença na sua vida. Então as pessoas têm as suas crenças, cada um tem, mas se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. É uma coisa que eu venho trazendo muito para as pessoas que não entendem a importância de você estar próximo de Deus da sua forma, mas faça a sua oração, converse com Deus, coloque as coisas diante de Deus, trate tudo com muita verdade, porque eu digo que Deus sempre honra quem faz as coisas certas. Então faça o que é certo e se aproxime de Deus, que o restante vai acontecer e vai dar certo. Ótimo, Júnior. E traga então pra gente agora aquilo que a gente está esperando tanto, a chave que abra uma porta importante para quem estiver vendo você agora. Cara, eu acho que a principal chave que eu tenho aqui para trazer para você é, primeiro, decida tomar uma atitude hoje. Hoje. Comece algo diferente hoje. Tome uma decisão. Lembra que eu disse que só o desejo não muda nada? Então, comece algo hoje. Tome uma decisão. Não importa qual seja o preço. Júnior, eu quero me tornar um empresário, um empreendedor, eu quero alguma coisa na minha cabeça. Comece esse plano hoje. E qual que é o segredo para você dar certo? Eu vou te dar aqui o maior código de todos os tempos, a maior chave de todas, se chama servir. Ótimo. Servir. O segredo para você ser bem-sucedido é servir. Sirva. Não espere alguma coisa em troca. Sirva de coração, porque vai voltar para você. Servir mudou, toda a minha história mudou com servidão. A gente está sempre fazendo alguma coisa, esperando alguma coisa em troca. Vai lá, dá o teu melhor sem esperar alguma coisa em troca, porque você quer ser melhor e pronto. Entenda isso. Servir vai te abrir as portas que você não imagina. E se a pessoa que você serviu não te retribuir, não tem problema, vai voltar de outro lugar. Mas o segredo da vida é servir. Vou te convidar a fazer um teste. Chega para sua esposa, para o seu marido, para alguém que você ama, não importa, hoje, e dedique o seu dia para servir essa pessoa sem esperar algo em troca. Você tem um chefe, você tem alguém muito próximo, não importa, sirva sem esperar. E depois você me fala qual é o resultado. É inevitável que as pessoas vão te olhar de uma forma diferente para fazer qualquer coisa com essa pessoa, ela vai lembrar em você primeiro. Então, se eu posso dar um conselho, sirva. A forma que eu conheci o Joel J foi porque eu servi uma pessoa
que precisava de um palestrante. Eu tava chegando para pegar o meu voo, horário atrasado para voltar para Santos. E o cara ligou e falou assim pro meu sócio: Júnior, o meu palestrante caiu, falou pro meu sócio. Eu tô sem palestrante pro meu evento. E eu chegando no aeroporto para ir para Santos, em Porto Alegre. Eu virei para ele e falei assim: cara, então fala que eu vou lá palestrar para esse cara. Ele falou assim: Júnior, mas peraí, o teu voo é agora, se tu perder uma grana. Eu falei: ele tá precisando? Tá, fala que eu vou lá palestrar para esse cara. Fui, palestrei na empresa dele. No final ele falou assim: cara, você gosta do Joel? Eu falei: gosto. Por quê? Ele falou: porque eu sou sócio dele. E eu vou te colocar para conhecer ele. Caramba. Você entendeu? Então, se eu não tivesse servido, as portas não teriam se aberto para mim. Então, a gente tem que servir da melhor maneira possível, porque Deus honra quem faz as coisas certas e vai voltar para nós. Então, tome uma atitude hoje e comece a servir, que a sua vida muda para sempre. Essa é a maior chave nos negócios, na vida. Sirva. Eu amei, como sempre, estar aqui com você, Júnior. Muito obrigada. Imagina, Obrigada mesmo. Beijão pra esposa que tá aqui nos bastidores. Tá já aqui, dei o um amor da beijo, minha mais um vida, tá beijo aqui a aqui. Carlinha. Pra ela também aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigada. E você sabe que aqui é a sua casa. Minha casa. Volte sempre, Com certeza. sempre que quiser. O ano que vem estaremos juntos e agora é sempre juntos. Ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até breve. E bora, agora que eu vou te liberar Vambora, pra sua vamos palestra palestrar, aí. vamos lá, Bora vamos lá. palestrar aí. Muito obrigada por você que tá aqui com a gente até agora. Ó, possível não existe. Não existe. Mas eu vou ler só esse trecho aqui, ó. É apenas a opinião de alguém que tentou e não conseguiu. De repente é por isso que você acha que você não pode também. Então, ó, adquira seu livro e também vá lá entender melhor o conteúdo. Tudo que ele trouxe aqui, volta lá atrás, vem anotando, passa, marca texto, o que você quiser, mas faz desse conteúdo virar vida e viu a chave lá, né? Faça agora. Bienal do Livro 2025, Rio de Janeiro. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.